Fala, investidores! No vídeo de hoje eu vou fazer a apresentação de resultados do segundo TRI de 2023 da CSN. Vou fazer aqui também uma projeção do próximo pagamento de dividendos e comentar sobre o futuro da companhia. E se você pretende adquirir a companhia nesse momento, que está numa fase muito boa, e também você, além de aproveitar uma oportunidade, e é claro, estou te apresentando, fazendo uma apresentação desses resultados, e a análise vai ficar com você, óbvio. Então, a decisão de compra, de venda, você que faz, certo? E essa apresentação que eu estou fazendo aqui, vou te dar uma visão de fato do que pode acontecer com o minério de ferro e também as possibilidades dessa ação aqui ter excelentes resultados para os próximos anos. Então, se você realmente tem esse interesse, fica comigo no vídeo até o final. E o primeiro destaque aqui seria referente ao recorde de histórico de volumes de produção, incluindo compras, tá? Então, o que a companhia faz aqui nesse caso? Ela produz e também faz a compra dos minérios, né? E aí, é claro, a companhia aproveita oportunidades de estar adquirindo esses minérios e fazendo a venda desse minério para fora. Aqui no segundo ponto, uma sólida geração de caixa. E aqui no terceiro ponto, a celebração de novos contratos, pré-pagamentos com Glencore, eu acho que a pronúncia seria essa, e Cargill, tá? Eu vou comentar também outros pontos aqui importantes mais para baixo. E esses contratos de pré-pagamentos rendeu aqui para o caixa da companhia 500 milhões de dólares, tá? Aqui em volume de produção e estoque, a companhia tem um crescimento comparado ao ano, né, referente a um ano atrás, de 34% aqui, e se comparar o primeiro TRI com o segundo TRI, você tem um crescimento de 25%. Então, você percebe que esse maior crescimento que teve foi referente ao primeiro TRI de 2023 com o segundo TRI de 2023. Sobre o estoque de minério, teve uma queda, então é justamente o que a companhia faz, né? Ela faz a compra ou produz também em conjunto ali, as duas coisas ao mesmo tempo também. Isso pode acontecer, né? E é o que veio acontecendo. E vai fazendo um estoque daquele minério, né? E quando é viável, faz sentido para a companhia estar vendendo uma quantidade maior ou menor desse estoque, ela vai fazendo essas vendas. E o volume de produção de minério atingiu níveis históricos no segundo TRI de 2023, aproveitando a sazonalidade do período em que fica de 25% acima do trimestre anterior, que foi o que eu comentei com vocês ali agora, né? E aqui a normalização operacional da ferrovia alinhada a forte desempenho operacional e comercial ajudaram também na redução, né, reduzir os estoques do segundo TRI de 2023. Então, na verdade, aqui você percebe que tem um desempenho, né, nessa diminuição do estoque, que foi algo positivo para a companhia, gerou mais caixa para ela, né, gerou mais receita, e isso cooperou para que os resultados viessem forte dessa forma, né? Aqui, se comparado ao ano, né, durante um ano do ciclo, tivemos um crescimento de 49%, tá? E se comparar o primeiro TRI com o segundo TRI desse ano de 2023, um crescimento de 31%. E aqui é importante separar, né, a parte de mercado doméstico, que seria aqui no Brasil, e o mercado externo, que seria para fora do país. Uma parte relevante, inclusive, é para a China, tá? Em torno de 30 e poucos por cento, né? 34, se eu não me engano. E é um valor bem relevante, né, para a China. E isso, inclusive, é uma previsão que tem de queda, tá? De compra, né? Da China está comprando minério de ferro da CSN. Então, é uma das questões aí importantes para a gente estar acompanhando. E eu vou trazendo esses resultados para vocês ao longo do tempo. Que boa parte das vendas vem de fora do país, né? Então, trazendo aí uma receita em dólar para a companhia. Isso é muito importante, né? A parte verde escuro são as vendas para fora do país e o verde claro seria para o mercado interno. E aí, olha que ponto interessante. O primeiro TRI de 2023, ele foi 31% a menos que o segundo TRI de 2023. Então, o primeiro TRI aqui foi o período que a companhia, na parte de receita líquida,
teve um maior resultado, tá? Então ela conseguiu aproveitar melhor o resultado de receita líquida no primeiro TRI de 2023. Então o que é perceptível aqui, que a gente consegue ver de fato o que aconteceu? Esse resultado do segundo TRI de 2023 teve um crescimento de receita líquida em comparação ao ano anterior, mas foi inferior ao primeiro TRI de 2023. Então, por mais que teve um volume de vendas bem maior, né, de 31% acima, aqui a companhia teve uma receita líquida menor. E aí é sempre aquela questão que eu falo aqui nos vídeos, né? Então é importante você ver o que a companhia obteve de receita líquida, porque nem sempre quer dizer que se os resultados estão aumentando, quer dizer que é um bom negócio, né? Que realmente ela está tendo uma excelente receita líquida principalmente. Então isso é importante estar sempre verificando, principalmente em companhias de commodities. Então não é só a CSN, a Vale também e várias outras companhias. É importante você analisar esse ponto. Aqui na parte de cronograma de amortização, a companhia tem na parte de caixa 7.859 milhões, tá? Então esse é um valor líquido que ela tem aqui em caixa, que se calcular todos esses valores aqui de dívida que a companhia tem, seria pagável, tá? Daria para pagar toda essa dívida aqui até 2037. E aí um ponto interessante que são dívidas que ao longo dos anos são bem pequenas, né? São parcelas pequenas ali que ela vai pagando ao longo do tempo, sem pressa, e aos poucos fazendo esse pagamento. E essa amortização é para o longo prazo, então ela consegue pagando aos pouquinhos, sem prejudicar o caixa dela e continuar normalmente com seus investimentos. E aqui a companhia fala sobre o seu desempenho em relação a barragens, a parte de governança. Você pode dar uma pausa e conferir esses detalhes, tá? São pequenos textos aqui, são pequenos pontos que você pode ler e é só dar uma pausa realmente e fazer essa leitura. Lembrando que se você quiser esse material aqui, que você também pode pesquisar direto no site do RI da companhia, CSN Mineração, e você vai encontrar o site do RI. Mas também você pode entrar agora no grupo do Telegram, que é gratuito, uma comunidade que a gente tem lá, para poder ter esse material aqui disponível, que antes eu deixava na descrição do vídeo, mas agora a gente tem essa comunidade e eu já faço interação por lá. Então você vai ter esse material disponível lá nesse grupo do Telegram. E aí eu vou deixar o link para você na descrição, vai estar escrito link da planilha, você acessa as 3 opções que tem lá, que seria a planilha para você adquirir, o canal no YouTube e a de baixo seria o Telegram para você acessar e entrar no grupo. E agora fazendo uma análise técnica, né, pós o balanço que a gente acabou de fazer, o importante você saber aqui que a cotação da CSN para você adquirir hoje está abaixo de R$5, né? Então para você que está iniciando e já tem uma carteira mais sólida, tem ali companhias que geram receita com mais perenidade, né? Tem também uma reserva de emergência, que isso aí é o ponto básico, né? Para você começar a investir, você pode estar adquirindo uma ação dessa aqui, por exemplo, custando menos de R$5, né? E além dessa cotação baixa que você tem aqui, você tem uma valorização de 53% nos últimos 12 meses, um PL de 10, que eu falo todos os vídeos aqui, que acima de 15 eu já considero um PL alto, então abaixo de 15 é um PL razoável, no caso 10 aqui eu acho que é considerável, tá? Lembrando que por ser minério existe uma volatilidade maior, então digamos que nesse patamar aqui de PL acaba sendo um PL aceitável. Na parte do PVP aqui de 2,41, você está adquirindo a companhia com um valor de 2 vezes 0,4 maior do que ela vale. Então, é como se você estivesse adquirindo um imóvel, um bem, pagando em torno de 141% acima do valor do imóvel em que realmente ele vale. Então, é basicamente isso. E aqui um dividend yield de quase 20%. Se você analisar os pares, você tem a Vale com PVP de 1,62. Então, é um PVP mais baixo, tá? E outra coisa, você tem aqui também um PL mais baixo, mas uma cotação bem grande, né, para você estar adquirindo. Então lá na CSN você conseguiria ter várias ações da companhia
e da Vale, né, com R$66, você teria apenas uma, né? Você pegar esses 66,77 centavos dividido por 4,7, vamos colocar mais ou menos isso, você conseguiria comprar em torno de 14 ações da CSN. E aí um ponto interessante para você analisar também seria essa queda nas cotações que a companhia teve durante todo esse período, né? Lembrando que é uma companhia nova na bolsa, certo? Então ela fez o capital dela recente, em 2020, e de lá para cá teve essa queda que você percebe aqui agora. E o que a gente tem visto aqui no momento? Uma recuperação, uma breve recuperação, depois uma pequena queda aqui, uma lateralização, né, meio que queda ao mesmo tempo, e agora uma recuperação novamente. Então, o que pode acontecer? Será que realmente vai disparar as ações da CSN agora, nesse momento? Eu não sei te responder, né? Não daria para te responder. Mas assim, eu sei que a maioria das pessoas se preocupa com essa questão de valorização, mas não é o principal ponto nosso aqui. O nosso foco é dividendos, tá? Então, a gente tem esse objetivo como dividendos, uma boa companhia, geradora de caixa, que paga bons dividendos. Então, fazendo aqui uma avaliação da companhia em si até o momento, você percebe que é uma companhia realmente muito boa e que pode proporcionar bons dividendos para o longo prazo. A valorização vai ser consequência do resultado da companhia, tá? Então, se ela nos próximos anos continuar com bons resultados, a tendência é que sim, ela possa valorizar e começar de fato a disparar a cotação. E aí, quando eu falo de disparar a cotação, não é de um dia para o outro começar a valer 10, 20 reais, tá? Eu falo ao longo do tempo, no período de alguns meses, as ações vão começar a ter uma valorização. E a verdade é que o racional aqui seria você manter essas ações e ter um dividend yield mais alto com a valorização dessas ações, né? Que você comprou baixo, custando R$4, sobre os valores de R$10, né? Então, acaba sendo um valor bem interessante de dividend yield. Aqui um dos pontos mais interessantes que eu vejo seria em relação à margem líquida, de 15,73%, e a gente precisa analisar o histórico dessa margem líquida. Você percebe que talvez seja um dos motivos que a cotação vem caindo, porque a margem líquida vem caindo também nesse período, né? A companhia vem diminuindo a margem líquida, como eu apresentei para vocês lá. O resultado operacional, se comparado com a média, você percebe que 26% de margem líquida na média, e ela atualmente está com 15,7%. Então, é um ponto a se preocupar? Bom, eu acredito que não exatamente, tá? Você, claro, tem que estar continuando acompanhando aí os resultados da companhia, é importante você fazer isso, assim como eu venho fazendo, e na verdade acaba sendo, nesse caso aqui, uma oportunidade para você estar adquirindo mais ações da companhia. Pegando o histórico de dividend yield, na média está em torno de 9, que é excelente, né? 9,8. Mas se você perceber aqui nos últimos anos, né? 2020 foi o IPO, então 2021 em seguida aqui já tem 7% de dividend yield. E logo em seguida, mais para cima, que foi o ano de 2022, um dividend yield de 22%, 22,5%. E esse ano atual de 19%, né? Praticamente 20%. Então, a tendência é que tenha bons dividendos para os próximos anos também, com esse histórico. Aí lembrando, né, que ainda não fechou o ano, então esse valor atual aqui é de 19,83. Mas vamos analisar comigo aqui se existe a possibilidade de ter próximos dividendos. Olha, pegando o histórico de pagamentos, o que você tem aqui? Em 2021, ela apresentou a Datacom no mês 7 e no mesmo ano, no mês 8, ela efetuou o pagamento. E aqui depois, em 2021 também, e divulgou a Datacom no mês 4 e fez o pagamento lá no mês 12. Então você percebe que aqui existe uma distância grande, né, de 8 meses praticamente, e nem foi um valor tão relevante assim, né? Então praticamente nem considera tanto esse valor. E pegando só a parte dos pagamentos e os principais pagamentos, para ficar mais interessante para a gente, aqui no mês 5 de 2022, ela pagou praticamente 46 centavos por ação, né? E no mês 11 também ela efetuou 2 pagamentos de dividendos
com um valor interessante também, de 32 centavos e logo em seguida 12 centavos. E aqui no ano de 2023, a companhia também teve um pagamento no mês 5 e se analisar os próximos meses, você percebe que foi um excelente pagamento de dividendos e analisando o histórico aqui da companhia, ela pode fazer o pagamento agora no mês 11 ou no mês 12, se você levar em consideração o ano de 2021. Eu aposto mais aqui, nesse caso, no mês 11, tá? Acredito que ela deve sim efetuar o pagamento no mês 11 também, assim como o ano de 2022. E ela fazendo esse pagamento, vai ter mais algumas distribuição dos dividendos. Pode ser em JCP, eu acredito que até seja dessa forma, ou pode ser também em dividendos. Porque se realmente for uma sinalização de fim do JCP para o ano que vem, a companhia pode antecipar esse JCP. E aí um próximo ponto aqui, para finalizar, seria em relação à liquidez diária, para você conseguir estar adquirindo ação ou principalmente vendendo essas ações caso você tenha necessidade. Então, com essa liquidez de 69.420.000, seria um valor interessante de liquidez diária, tá? Lembra disso? E você poderia negociar tranquilamente as ações da CSN. E também um tag along de 100%, tá bom? E antes de finalizar, você pode acessar aqui o canal do YouTube, o nosso canal aqui do YouTube mesmo, e você vem aqui nesse link, e você pode clicar nesse link aqui do perfil, Gustavo Investe em Ações, e está adquirindo a planilha financeira para poder estar organizando as finanças. Já fiz um vídeo mostrando a planilha aqui, bem organizada, uma planilha bem interessante. Aqui seria o canal no YouTube para você se inscrever e ativar o sininho de notificação, e o Telegram, que é o grupo que eu falei para vocês no início do vídeo. Então você pode acessar o grupo no Telegram, que é gratuito, e lá você vai ter esse material disponível para você. E aí, só para você entender como é a planilha financeira, é basicamente isso aqui, ó, que você está vendo, tá? Seria o controle de despesas, de receitas e previsões. Então, você adquirindo essa planilha por R$19,90, você vai ter aqui a despesa de casa, bem organizado, a parte de despesa pessoal, cartão de crédito, e eu dei para vocês aqui alguns exemplos, E tem outras despesas, receitas aqui na parte de gráficos, fazendo exatamente o que está aqui, porém com a soma de tudo aqui na parte de gráficos, para você ter uma parte visual melhor, Aqui a gestão financeira detalhada seria a parte em que você compara as suas despesas de casa, pessoal e cartão, em forma de gráfico também. E aqui um histórico anual das suas despesas que você tem ao longo do ano, tá? Então é receita, despesa e líquido. Então tem ali um mês, fechou o mês com a receita de R$1.400, por exemplo, fazer o cálculo também da despesa e vou passar aqui para a despesa e calcular o valor líquido de tudo isso. E aí qual o ponto interessante que você precisa colocar em destaque? A parte de despesa pessoal, você já coloca os investimentos que você faz mensal. Então fica separado de outras contas que você tem. E óbvio, a parte de despesa pessoal também pode levar em consideração dentista e outras coisas que você tem, que é a sua despesa, você que fez aquela despesa. E na parte de cartão aqui, por exemplo, e essa despesa às vezes não é cartão de crédito, como não é cartão de crédito, você separa ali da parte de cartão de crédito. Eu faço compra tudo em cartão de crédito, Gustavo, mas investimento você não faz em cartão de crédito, Então, seria pelo menos investimento uma das coisas que você faria aqui como despesa pessoal, beleza? Então, basicamente isso para esse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!